Número 2 diz assim: determine o alcano mais simples que apresenta isomeria de cadeia e indique seu isômero correspondente. É o propano, né? Então, o alcano mais simples. Alcano, o que é um alcano? Que não tem nenhuma... Ligações simples. não tem nenhuma ramificação, só é ligação simples. Então, alcano é um hidrocarboneto que só faz ligações simples. Perfeito. Então, olha só. Será que o metano seria? Será que dá para a gente fazer um isômero com metano? Não. É o propano, né? Sim ou não? O que vocês acham? É possível fazer um isômero com metano? Não. Não. E com etano? Também não. E se fosse propano? E com propano? O propano dá. É possível fazer? Sim. Que vai ter o propano e o metiletano também vai ter a mesma coisa. Ah, então, opa, peraí, como é que é, Patrícia? Que o propano e o metiletano têm a mesma fórmula. Você está querendo dizer que tem como fazer? Tem, com o propano tem. Tem? Então, peraí. Então, vamos ver se isso aí é verdade. Olha só. 2, 3, certo? Você falou o quê? Metiletano? 2. Aí eu coloco em qualquer um carbono. Por acaso, essa estrutura aqui não é a mesma que essa? Continua sendo a mesma coisa. Não é? Uhum. Então, com propano dá para ter isomeria de cadeia com propano? Não. Não. E se fosse o butano? Aí dá. Opa, aí dá, olha, isomeria de cadeia. Ó, 4, 4, certo? Uma cadeia, essa cadeia aqui é normal, e essa cadeia aqui é ramificada, ok? Então, seria possível sim. Esse seria o alcano mais simples em que nós poderíamos ter a isomeria de cadeia. Tá? Ok? Exercício número 3. O exercício número 3 diz o seguinte: o composto de fórmula molecular C4H6 pode apresentar quais tipos de isomeria plana? E aí nós temos que citar exemplos. Então, C4H6. Será que é possível fazer, por exemplo, isomeria de cadeia? C4H6, ó, 1, 2, 3, 4. Será que é um alcano, gente? É o butano, a mesma coisa que a gente acabou de ver. Né? Então. Se for alcano, aqui teria que ser 10, teria que ser aqui 10 hidrogênios. Então, eu já sei que pelo menos uma dupla, ou quem sabe uma tripla ligação, a gente vai ter que colocar aí. Certo? Nós colocarmos uma dupla, ó, aqui fica 1, 2, ó, 2, 1, 2, 3, aqui um hidrogênio. Será que dá certo? Ó, passou, né? Se a gente colocar mais uma dupla, aí eu jogo fora esse daqui. Ó. E aí? Voltando o hidrogênio aqui. Ó, deu certo? C4, HO2, 4, 6. Ok? Tudo bem?
Estão me ouvindo? Sim, pro. Ó, montamos uma estrutura. Será que tem como nós montarmos outra? Será que dá para montar uma estrutura fechada, por exemplo? Ó, aqui eu já sei que vai dar 8. Ó, 2, 4, 6, 8 hidrogênios. Então, se eu colocar uma dupla, aí, ó, 2, 4, 5, 6. Ó, isomeria de cadeia, né? Ó, uma é aberta, outra é fechada. O que mais que dá para fazer? Será que a gente consegue fazer uma cadeia ramificada? Olha só, aqui vai dar 3, 4. Se a gente colocar uma dupla para diminuir, aí aqui 5, 6. Certo? Ó. Olha só quantos isômeros nós conseguimos montar. Tem mais alguma possibilidade? De cadeia? Posição na insaturação. De cadeia não tem mais nenhuma? Deixa eu ver, se nós colocarmos, por exemplo, a gente testou com dupla, se nós colocarmos tripla aqui, 1, 2, 3, 4, aqui, 2 e aqui, 2, 2, 4, 5, não, aqui é 3, 3, 4, 5, 6, aí ó, com tripla também dá, certo? Ó, então nós conseguimos montar 4 isômeros de cadeia. Okay? 4 isômeros de cadeia. E de posição? De posição também dá para fazer, certo? De posição, o que a gente pode mudar? E a gente pode mudar, por exemplo, a posição da dupla. Posso apagar a tela? Pode apagar? Pode. Pode. Okay. Então, olha só. De posição, já vou até utilizar esse último que nós fizemos aqui. Então, 1, 2, 3, 4. A gente fez com tripla. Então, outra possibilidade é a gente mudar a tripla para esse carbono aqui, né? Entre esses dois. Então, ficaria... Aqui ficaria 3, aqui 1, 2, 3. Ok? Essa seria outra possibilidade. Ainda partindo do que a gente fez no anterior, em relação à dupla ligação, nós podemos montar. Ó. Bro, Oi, querido. a Bianca caiu da aula, aí ela pediu para aceitar de novo. Peraí. Pronto. Então, nós poderíamos mudar a posição da dupla, né? A gente pode deixar assim, uma seguida da outra, ou nós podemos isolá-las também. Posso colocar uma aqui, outra aqui, certo? E aqui 2, 1 e aqui 2. Aqui 2, aqui nenhum, 1 e aqui 3. Certo? Tudo bem? Então, nós conseguimos aí 8 isômeros, 4 de cadeia e 4 de posição. Professora, Diga. tem como ter dois tipos de isomeria diferentes? Tipo, de cadeia e de posição ao mesmo tempo? De cadeia e de posição? Não, né? Porque aí seria só cadeia. Não tem não. Beleza.
Exercício número 4. Número 4, escreva a fórmula estrutural dos possíveis isômeros planos de fórmula molecular C4H8. C4H8, então nós temos nós podemos fazer um ciclobutano. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Então, a gente pode fazer um ciclobutano. O que mais que a gente pode fazer? Ó, nós podemos fazer também um metilciclopropano. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, ciclopropano, certo? Nós podemos fazer também, aqui seria C4H10, se fosse um alcano, mas se a gente fizer um alceno, aí aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? E aí, ó, nós colocamos esse daqui, a dupla está entre o primeiro e o segundo, a gente pode passar para cá, entre o segundo e o terceiro, também seria outro isômero. Então, aqui a gente coloca a dupla, ó, aqui 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem mais alguma possibilidade que a gente poderia mudar aí? Dani, a Gabi tá perguntando se você pode aceitar ela de novo, que ela caiu também. Viu? Peraí. Entrou? Entrou, né? Não. Pronto. Então, olha só. Será que aqui a gente não consegue fazer uma cadeia ramificada, por exemplo? Vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3 e aqui um CH3. Então, 2, 5, 6, 7, 8. Então, 1, 2, 3, 4. Nós temos 5 possibilidades para a fórmula C4H8. Nós conseguimos montar 5 isômeros. Ok? Tudo bem? Sim. Pro, você pode me tirar uma dúvida rapidinho? No caso, todos esses são isômeros de cadeia da fórmula molecular que a gente tem no enunciado, certo? Mas se você, tipo, compara um isômero com o outro, a isomeria pode ser outra, ao invés de ser de cadeia, pode ser de posição, né? Se você compara um isômero com o outro. Como assim, Fabrício? Por exemplo, tem isômero de cadeia dessa fórmula molecular que é só adicionar a dupla ligação, que aí vai mudar a classificação dele, vai ser por cadeia, certo? Você está perguntando, por exemplo, esses aqui que a gente acabou de fazer. Você pode ter isômero de cadeia e isômero de posição, isso mesmo. É isso que você está perguntando? Só que aí não seria da fórmula molecular do enunciado, seria entre outro isômero que já foi colocado, né? Mas tem que ser com a mesma fórmula molecular. Se não for a mesma fórmula molecular, não tem isomeria. Não. Você tem que ver diferença na fórmula estrutural, porém, com a mesma fórmula molecular. Nem todos esses aqui têm a mesma fórmula molecular, mas, por exemplo, se nós compararmos, por exemplo, esse com esse daqui, a gente vai falar que é o quê? Isomeria de cadeia, porque uma é normal, a outra é ramificada, certo? Mas se eu comparar esse com esse, aí eu estou falando que é isomeria de posição, certo? Certo, é exatamente isso que eu estava perguntando. Não entendeu? Não, é exatamente isso que eu estava perguntando. Eu entendi agora. É isso mesmo. Ok. Então, olha só.
Exercício número 5, o exercício nos deu a nomenclatura do composto. Fala, querida. Você pode subir rapidinho para ver os primeiros exercícios? Eu não consegui entrar na aula antes, eu não consegui pegar. Só para tirar print, por favor. O 1 e o 2 também, por favor. Depois eu mando para vocês pelo WhatsApp, tá? Como fiz ontem. Ok, obrigada, prof. Que a gente fez aqui em cima. Então, tá. Então, o exercício número 5 nos deu a nomenclatura dos isômeros e nós temos que montar a fórmula e identificar o tipo de isomeria, ok? Então, 4-hidroxitolueno. Quem que é o tolueno? Lembram-se quem é o tolueno? Benzeno com metil, né? Isso, anel aromático com o radical metil, isso mesmo. E aí, na posição 4, então, 1, 2, 3, 4, nós vamos colocar aqui a hidroxila. Então, nós vamos comparar este composto com o 3-hidroxitolueno. Então, CH3 aqui, na posição número 3, ou meta, a gente vai colocar a hidroxila. Qual é a diferença? O que está mudando de um composto para o outro? A posição. A posição. A posição da hidroxila. Então, que tipo de isomeria temos aqui? De posição. Aí. Na letra B, etanoato de etila e ácido butanóico. Etanoato de etila, gente, isso é o quê? É um éster, certo? Etanoato. Ó. Então, essa parte é a parte que veio do ácido, ok? Então, esse seria o ácido etanóico. Eu jogo fora o ato e acrescento o íquico, fica ácido etanóico. E etila, ou seja, veio do etanol. Então, CH2, CH3. Esse daqui é o etanoato de etila. Agora, o ácido butanóico. Então, nós temos 1, 2, 3 e 4. Esse já fica fácil, né? Pela nomenclatura, você já consegue descobrir qual é o tipo de isomeria. Qual é o tipo de isomeria existente entre o etanoato de etila e o ácido butanóico? O que está mudando de um composto para o outro? Função. A função. A função de um é éster e a função do outro é ácido carboxílico. Então, aqui nós temos isomeria de função. Na letra C, ciclohexano e ciclometilpentano. Ciclohexano, ciclo quer dizer que a cadeia é fechada e tem 6 átomos de carbono ligados por ligação simples, ok? Já o outro também é uma cadeia fechada, porém tem uma ramificação. Então, nossa cadeia tem 1, 2, 3, 5 átomos de carbono, ok? E temos um radical metil. Qual é a diferença entre as duas cadeias? Isomeria de cadeia. Isso por quê, Fabrício? Que uma tem ramificação, outra não tem. Isso aí, exatamente. Uma seria uma cadeia normal e outra ramificada. Então, quando nós temos classificação de cadeia, a isomeria é de cadeia. Na letra D, metoxibutano e etoxipropano. Metoxi mete prefixo para 1. Então, nós temos um carbono, aí oxi nos lembra oxigênio, e butano, ou seja, 4 carbonos. Então, 1 oxigênio, 1, 2, 3, 4. Ok? O seguinte, nós temos etoxipropano. Então, et é prefixo para 2 carbonos, aí nós temos o oxigênio, e prop, prefixo para 3 carbonos.
Ó como é fácil montar o éter, né? Então, ó, 1, 2, oxigênio, 1, 2, 3. O que existe de diferente entre essas duas estruturas? A metameria. Isso. O que está mudando aí? A posição, né? Posição do heteroátomo. Lembra, não vai confundir isomeria de posição com compensação ou metameria, hein? Se você tiver um átomo diferente de carbono entre carbonos, no caso que é o heteroátomo oxigênio, nesse caso, está mudando de posição na cadeia, então se chama metameria ou compensação. Tudo bem, gente? Sim. Ok? Sim. Beleza. Exercício número 6. Exercício número 6 diz assim, que muitos compostos orgânicos apresentam a mesma fórmula molecular, como nós vimos ontem, porém diferem na fórmula estrutural plana. Aí nós temos aí a fórmula C2H4O2, e aí nos está sendo solicitado, primeiro que a gente desenhe a fórmula estrutural de 2 isômeros, e depois que a gente determine quem é que vai apresentar o maior ponto de ebulição, certo? Então, ó, C2H4O2. C2H4O2, eu vou fazer essa aqui embaixo. Não tem muito espaço. Vou fazer assim. Fala para mim, C2H4O2, quais compostos a gente poderia formar aí? Será que dá para formar um álcool? Dá para fazer álcool, dá para fazer aldeído. Mas tem 2 oxigênios. Então dá para fazer o... Éster, Pro. É, o éster. Ok. Quais são as funções que nós vimos aí que tem 2 oxigênios, pelo menos? Nós vimos Éster o e o éster ácido. e o ácido. Então, começando pelo éster, qual éster a gente poderia montar? Eu sei que o grupo funcional do éster é o C dupla O, certo? E eu tenho que ter aqui, ó, eu tenho que ter outro ligante. Se eu só tenho 2 carbonos, então só pode ser assim, né? Então, aqui está faltando um hidrogênio e aqui faltam 3, ok? Então, seria... Qual o nome desse éster? Qual o nome desse éster? Ó, pega a parte que veio do ácido, que é a parte que... Isso, ó, essa parte aqui, ó. Essa parte que tem a carbonila, né? Veio do ácido. Quantos carbonos tem aqui? 1. Então, seria o ácido metanóico. A gente joga fora o ico e acrescenta o ácido. Então, fica metanoato De metila. Isso, metanoato D, olha para esse cara aqui como ramificação e acrescenta um A. Então, metanoato de... Perfeito, exatamente. Muito bem, então esse é o éster, metanoato de metila. Agora a gente precisa montar o ácido carboxílico. O ácido carboxílico, então, nós teremos 2 átomos de carbono nele, certo? 2 átomos de carbono. Então, ó, 1, 2, C dupla O, OH. Ó, 2 carbonos, 4 hidrogênios e 2 oxigênios. Qual é o nome desse ácido? Nome? Nome desse ácido? Ácido? Etanóico. Etanóico, muito bem, perfeito. E aí, pronto, montamos as fórmulas estruturais, agora a gente precisa determinar quem vai apresentar o maior ponto de ebulição. Vai ser o éster ou o ácido? O ácido. Nossa. Todo mundo
Concorda que vai ser o ácido? E por quê? Por que, crianças? Que ele tem pontos de hidrogênio e ele faz internamente e externamente na molécula. Perfeito. Mesmo, a gente falou em propriedades, vocês precisam lembrar como é que as moléculas se unem, certo? No caso do éster, que tipo de interação faz o éster? Uma molécula de éster com outra molécula de éster se une de que maneira? Dipolo. Dipolo. Dipolo, perfeito, dipolo. Enquanto que o ácido carboxílico, olha, ele tem oxigênio ligado a hidrogênio. Então, o que vai acontecer? Pontes de hidrogênio. Como o Fabrício, ele lembrou perfeitamente, então ele vai fazer tanto ligação externa, ou seja, ligação intermolecular, né, de uma molécula de ácido com outra molécula de ácido, quanto intramolecular. Tá? O oxigênio dentro da própria molécula vai fazer pontos de hidrogênio também, ok? Então, no caso, quem apresentaria maior temperatura de ebulição seria o ácido carboxílico, tá? Seria o ácido, e por quê? Porque a força intermolecular dele, tanto inter quanto intra, né, mais intensa do que o éster, que faz dipolo-dipolo, ok? Tudo bem? Último exercício, o exercício número 7, vem falando a respeito do butadieno, e aí fala assim, que o isômero número 1, nós temos aí, ó, 2 isômeros, tá? O but 1,3 dieno e o but 1,2 dieno, tá? E aí fala o seguinte, tá falando que somente um deles desperta interesse comercial. O isômero número 1 tem valor comercial e apresenta ponto de ebulição igual a menos 4,4 graus Celsius. E polaridade igual a 0. O isômero número 2, que não possui valor comercial, tá? O número 2, que é o but 1,2 dieno, apresenta ponto de ebulição igual a 10,9 graus Celsius e polaridade igual a 0,4. Identifique e represente os isômeros 1 e 2 e explique as diferenças entre as propriedades. O que vocês acham? Por que vocês acreditam? Acredito que existe aí essa diferença das propriedades do but 1,3 dieno e o but 1,2 dieno. Estamos escutando? Sim. Então, o que existe aí nessa molécula que possa explicar essa diferença? Olha só, quando a gente observa a molécula do but 1,3 dieno e o 1,2 dieno, olha só, se nós dividirmos essa molécula aqui ao meio, existe simetria? Só no primeiro. Só no primeiro, né? Existe simetria na primeira molécula. E é justamente essa simetria que vai influenciar na polaridade da substância, tá? Então, a molécula que é simétrica, que é no caso dessa primeira, vai apresentar a densidade nula, ok? Enquanto que a segunda, por conta dessa assimetria, né, não é uma molécula simétrica, vai apresentar diferença na polaridade, ok? Então, a resposta aqui é justamente a simetria da molécula.
a simetria que vai influenciar aí nas propriedades, na temperatura de ebulição da substância. Ok? Tudo bem? Sim. Tudo. Tudo. Gente, agora fala para mim uma coisa. Ficou melhor para ouvir pelo celular do que pelo computador? É, melhor pra escutar, mas eu não sei se você tá escutando, tipo, a gente direito, que você falou que tava meio baixo, né? Agora eu tô. Consegui ligar aqui o fone e estou escutando bem. Vocês estão me ouvindo bem? Melhor do que pelo computador, sim ou não? Acho que sim. Acho que sim. E para enxergar a imagem? Dá para enxergar bem? Já. Ah, ok. Beleza. Só mais uma pergunta antes de nós encerrarmos aqui. Nós teremos trabalho e eu queria saber se o grupo de vocês pode permanecer o mesmo que foi feito no início do ano. Aqueles grupos formados no início do ano. Ou se O que, vocês Pro? vão formar novos grupos. Em relação a quiser passar outro trabalho, é isso? Sim, senhor. Tá, pode ser. Pode ser o mesmo grupo ou vocês vão formar novos? Pode ser o mesmo. Pode ser os mesmos? Ótimo, excelente. Então, era só isso. Então, assim, na próxima semana eu vou passar para vocês as instruções, tá bom? Dos trabalhos. Ok? Eu vou mandar essa correção aqui no WhatsApp de vocês. Havendo qualquer dúvida, vocês podem me chamar pelo WhatsApp, tá? E, aproveitando, vocês podem fazer os exercícios da hora do estudo, o exercício de 1 até o exercício número 8. Ok? Então, os exercícios da hora do estudo. Professor, pra gente treinar, professor, pra gente treinar ou tem essa coisa de ter que te mandar foto ou não? Esse você pode fazer só para treinar, tá bom? Tá bom. Se for para mandar pelo grupo, eu aviso vocês, tá bom? Tá bom. Então, Obrigado. criança, hoje é só, tá bom? Fiquem com Deus. Boa aula para vocês, bom dia para vocês, tá bom? E a gente se vê na próxima quarta-feira. Pra você também, E- Pro. Obrigada, minha querida. Tchauzinho, Pro. Beijo. Tchau, Pro. Beijo, Pro.